Boa noite, está no ar o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET Canal 22, na GVT Canal 324 e na Sky HD também 324. Hoje, mais do que nunca, o nosso programa vai abordar política. Vamos falar tudo sobre as possibilidades de alterações na legislação eleitoral. Para isso, nós convidamos um dos maiores advogados da área da Justiça Eleitoral do Estado de Goiás e do Brasil também, doutor Dalmir de Faria, ele que está aqui mais uma vez. Boa noite, Dalmir, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses, boa noite, telespectadores da PUC TV. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para você, telespectador do Canal Aberto, e também para o nosso convidado, o professor Dalmir de Faria. Pois é, e nós tivemos neste final de semana, no dia 21, mais precisamente, uma grande festa lá na cidade de Itaberaí, quando foram homenageadas várias autoridades da cidade, da região e também do estado de Goiás. Nós vamos começar o programa de hoje mostrando um pouco do que aconteceu lá na cidade de Itaberaí. Uma festa muito bonita. Vamos à reportagem. Esse é um evento importante aqui na cidade de Itaberaí, onde se homenageia figuras importantes da sociedade que contribuem com o processo de desenvolvimento dessa cidade e da região. O governador Marconi, naturalmente, se sente muito honrado em receber tamanha homenagem e pediu que viesse representá-lo aqui nessa noite, na medida em que ele foi convocado a uma reunião com o ministro da Fazenda na cidade de Brasília e não pôde vir aqui. E com muita felicidade eu venho aqui representá-lo, receber em nome dele este troféu, que é um reconhecimento de um trabalho realizado ao longo de anos em favor do desenvolvimento de Itaberaí e da região. Portanto, solenidades como essa, ela vem a reconhecer as pessoas que trabalham e, ao mesmo tempo, incentivar para que elas continuem no trabalho social, no trabalho de execução de programas importantes para a sociedade, naquele trabalho de buscar constantemente o desenvolvimento econômico e social da cidade. Portanto, é com muita alegria que eu venho aqui representar o governador Marconi. Professor, conta pra gente o que esse prêmio de hoje representa para a PUC TV. Olha, representa o futuro. O futuro. Estamos a 100 quilômetros de Goiânia e aqui na parte alta eles conseguem assistir a PUC TV, mas o desejo que tem nos sido passado é que de fato a PUC TV também viesse aqui para essa região. E quem sabe, né, a partir desse reconhecimento hoje da cidade, da nossa emissora, do nosso importante sinal, da nossa programação, a gente possa caminhar a passos largos para poder, nesse projeto de expansão da PUC TV pelo estado de Goiás, também chegar aqui em Itaberaí com um sinal digital de excelente qualidade, propiciando à comunidade aqui uma programação alternativa, né, e capaz de atender a toda a família, a qualquer momento e a qualquer horário. Com toda certeza, é um momento de gratidão por tudo aquilo que o governador tem feito para o nosso estado de Goiás, pela coragem, pela ousadia dele, de ter transformado o nosso estado, e não foi diferente aqui em nossa querida cidade de Itaberaí. É um governador republicano que não mede esforços para fazer o melhor para o nosso estado. E eu só tenho que agradecer a ele, como também todos os homenageados essa noite de hoje aqui. Para nós é um momento de muita emoção para nós, estamos emocionados por poder proporcionar, a retribuir tudo aquilo que fez por Itaberaí e por nosso estado de Goiás e hoje pelo nosso Brasil, que no momento que nós estamos vivendo aí, onde se fala em crise, mas a maior crise que nós temos é a crise política, na verdade. E ele teve coragem e ousadia, está defendendo a nossa presidenta como poucos governadores fez. É um governador que vai marcar na história do Brasil. Aí, um pedacinho daquilo que aconteceu lá em Itaberaí. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais uma reportagem. E deu para notar aí a presença do professor Eduardo, prefeito, e também do vice-governador, que foi representando o governador Marconi Perillo. Uma festa linda, linda. Ulisses e Dalmir de Faria, vamos ao que interessa, que é agora realmente falar sobre política, né? Vai haver reforma política mesmo? O senhor acredita que vai acontecer uma reforma? Ora, nós dissemos aqui, numa entrevista há pouco tempo, e eu me recordo que o Ulisses dizia que saía daquela entrevista, naquele momento conosco, decepcionado, porque eu dizia que não haveria mudança significativa, principalmente para as eleições municipais do próximo ano. E o que ocorreu? Na verdade, nós o tivemos, porque
tudo que se projetou, a possibilidade de terminar com a reeleição, a possibilidade de mandato de 5 anos, a possibilidade que colocaram uma proposta que eu entendo que jamais passará no Senado para coincidência de mandato, senador com mandato de 4 anos, de 9 anos. Então, nem a reeleição, o termo da reeleição para o Executivo não está condicionado. E eu dizia naquela época que acabou acontecendo. O que nós tivemos, em termos de reforma eleitoral, acaba sendo o TSE e o próprio Supremo. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu agora recentemente que os detentores de mandatos majoritários, prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente da República, senador, podem mudar de partido a qualquer momento, que o mandato pertence a eles. Não é? E agora a única novidade que nós teremos, principalmente para as eleições municipais, João Ulisses, é a possibilidade da janela partidária de 30 dias, que a Câmara já aprovou, a informação que nós temos, que há um entendimento no Senado, para que no máximo agora no início de setembro, seja aprovada uma janela de 30 dias para vereadores poderem candidatar a prefeito, por exemplo, ou até a reeleição por outros partidos, deputados estaduais que quiserem candidatar a prefeitos, né, poderem mudar de partido, deputados federais, nós temos casos em Goiás de deputados federais que querem mudar de partido, e essa janela prevaleceria para vereadores, deputados estaduais e federais por 30 dias. Eles poderão mudar de partido sem dizer nenhum motivo. 30 dias de uma janela é a única novidade que nós teremos para as eleições municipais e ainda se finalizar essa janela partidária para mudança de partido. Professor Dalmi, quando se fala em reforma política, a gente espera um compêndio, ou seja, são várias ações, ou seja, várias mudanças, estruturações na forma como se faz o processo político. Eu, no meu ponto de vista, foi um enganozinho, ou seja, mais uma vez a população se viu frustrada em relação aos seus representantes. O senhor poderia elencar para mim 5 grandes mudanças nessa reforma política? Olha, ou seja, praticamente não teve. Acho que o senhor vai ter até dificuldade de falar em 5. Eu vou ter dificuldade. Primeiro, o que se procurou, quando se dizia, por exemplo, em relação a coibir os gastos exagerados de campanha, que não se conseguiu, que era a discutir o financiamento por empresas, não é? Na verdade, elas vão pôr o que está aprovado aí, que ainda não foi finalizado, elas poderão doar para os partidos. Então, o dinheiro doa para o partido, chega para o candidato a mesma coisa, quer dizer, praticamente não mudou. E o que está aprovado também, que a campanha eleitoral seria de 60 dias, nós teremos 45 dias, mas isso ainda depende de ser aprovado para o Senado. Fora disso, eu não vou conseguir pontuar nada que tenha reflexo nas próximas eleições. E a mudança de mandato, por exemplo, a reeleição, você acredita, a reeleição não passa? Eu acredito que a reeleição não passa. Primeiro que da forma, a não ser que ele tenha uma modificação nesse projeto. Como eu disse aqui, aprovar um mandato de 5 anos para o Executivo, né, sem direito à reeleição. Mas querem que com isso seja necessário, principalmente a partir de 2020, né, que está longe ainda, né, uma coincidência de mandatos. Para que essa coincidência de mandatos ocorra em 2020, nós teremos senadores de 4 anos de mandatos e senadores com 9 anos de mandato. Correto? Então, isso é inviável. Ninguém vota contra si próprio. Ninguém estará lá no Senado votando para a redução de um mandato de senador e também votando para mais um ano, né? Então, quer dizer, na verdade, o que se discutiu bastante com o término da reeleição, e eu até acho positivo, porque a questão de reeleição não é a questão dos países civilizados, países democráticos, reeleição não é o grande problema. Na verdade, o que se tem que proibir, que tem que tentar minimizar, é o uso do poder econômico, justamente, da máquina administrativa, né? Porque nada demais, eu entendo, tem nada demais. Um bom governante não tem porquê não ser reconduzido. O senhor acha que não houve mudanças significativas em relação a essa reforma política? O senhor acha que está a elite ali, a elite não quer mexer nas suas prerrogativas? Olha, é muito difícil, porque o que ocorre? Quem é responsável pela reforma política é um Congresso que está ali constituído de deputados federais e senadores e que muitas das mudanças poderão afetá-lo nas próximas eleições. Então, eu já ouvi de parlamentares que determinadas mudanças assustam deputados e senadores que estão ali, porque elas poderão atrapalhar a sua reeleição. Eles foram eleitos numa regra do jogo e essa mudança da regra do jogo pode prejudicar. Então, é muito difícil. Já ouvi até propostas de que uma proposta eleitoral deveria ser uma mudança, uma reforma eleitoral bem ampla, teria que ser feita com um Congresso sem direito à reeleição.
eleito para isso, porque aí estaria todo mundo isento e ninguém vai legislar contra si próprio. Agora, a situação mais complicada que eu acho nessa nova mudança, né, a coincidência de mandato, é a situação dos senadores, né, porque ficou uma situação mais complicada. Agora, eu até acho que deveria ter 2 eleições mesmo, mas desde que haja as eleições executivas e a do legislativa igual. Por exemplo, deputados federais, estaduais e vereadores deveria ser uma eleição, até concordo. Senadores, governadores, prefeito, presidente da República, outra eleição. Porque, na verdade, quando se fala em eleição de prefeitos, igual nós vamos ter agora, é a menor eleição e é exatamente a base ali, a base que é os vereadores e o prefeito. Poderia estender um pouco mais. Agora, de todo jeito, a situação do Brasil hoje, eu acho que ainda é uma situação confortável. O que nós precisamos, Dalmir, não é de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma dos políticos, da maneira de agir dos políticos. O prazo de mandato para um corrupto, tanto faz de 4 ou de 5 anos, ele vai levar a vantagem que ele quer levar do mesmo jeito, ou de 8 anos ou 10 anos. Precisa mudar a cultura, precisa mudar a fiscalização, precisa mudar a mentalidade do povo brasileiro. É o que a gente espera. Vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos falando com o advogado Dr. Dalmir de Faria, ele que é um dos advogados que mais entende de legislação eleitoral no estado de Goiás e no Brasil. Nós estamos falando sobre a nova legislação que pode vir ou não para as eleições de 2016. Voltando ainda àquele assunto lá da cidade de Itaberaí, onde houve uma grande festa neste final de semana, com várias homenagens. Vamos ver mais uma reportagem deste evento lá na nossa cidade. José, explica pra gente qual que é a importância de uma iniciativa como essa. A importância dessa iniciativa vem seguindo o sentimento humano. Qual é? Gratidão, respeito, reconhecimento. A sociedade itaberina acompanhado com o poder público, pela Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, todas as entidades de classe, tanto da agropecuária quanto do comércio local, a imprensa, todas as suas autoridades, entenderam que, diante do bom trabalho que o nosso governador tem feito, para Itaberaí, Goiás, Brasil, benefícios que nós temos recebido direto e indiretamente, então nós entendemos que esses benefícios, num momento tão difícil, numa vida tão conturbada como um dos mundos modernos de hoje, e o nosso governador sobressaindo de forma extraordinária, fazendo um trabalho muito bom, um trabalho bonito para Goiás, nós entendemos que é uma coisa singela que nós poderíamos fazer, era ter o mínimo reconhecimento e a gratidão. Portanto, essa homenagem. Essa homenagem foi feita a 4 mãos, foi feita por todos. Aqui participaram todos, do menor ao maior, sem nenhuma vaidade, sem nenhum luxo, sem nenhum querendo carregar os benefícios para si. Mas num momento só, numa ação de coração, de sentimento, em gratidão ao governador. Foi uma homenagem superpartidária, uma homenagem indiferente, de governo até. Na verdade, é realmente o reconhecimento, a gratidão que nós temos pelo nosso governador Marcondes Pereira. Importante iniciativa do Troféu Pedra Brilhantes, do amigo João Silvestre, apresentador João Silvestre. É uma homenagem, um reconhecimento ao trabalho dos itaberinos, da nossa gente de Itaberaí, que trabalha em prol de nossa cidade, que quer ver a cidade crescer, que quer contribuir com o seu trabalho para o crescimento da cidade. Eu fico lisonjeado em ter sido um dos homenageados e quero aqui deixar também meus cumprimentos, meus parabéns aos demais homenageados também dessa bela homenagem. Tá certo, é uma homenagem, como disse o Jean, para todo o povo de Itaberaí. Muita gente foi homenageada lá na cidade de Itaberaí. Não foi o João Silvestre, não, viu? Foi uma parceria, Prefeitura, Câmara Municipal, o empresário Zé Garrote, o João Silvestre participou, claro, mas a festa foi da cidade de Itaberaí. Bom, voltando aqui com o Dalmir de Faria, também com o Ulisses Aes. Eu quero perguntar para o Dalmir de Faria e também para o Ulisses Aes. Vai ter impeachment, Ulisses, na sua opinião? Eu acredito não, até porque vamos dizer, a mídia conservadora já trabalhou contra, né? Já jogou panos quentes, jogou água para tentar abafar um pouco a insatisfação popular e classista também em relação
ao pedido de impeachment da presidenta Dilma, ou seja, esse afastamento dela. Agora, se dependesse das ruas, ou seja, da popularidade dela, com certeza ela não permaneceria ali. Ou se ela fosse a primeira-ministra, ela já não estaria ali. Você falou mídia conservadora, eu acho que é mais mídia democrática, né? Porque quando a gente eu defendo, por exemplo, a permanência da presidente, exatamente porque eu penso que a vontade popular no dia da eleição tem que prevalecer, mesmo que no outro dia você não queira mais, você arrependa do seu voto, mas eu acho que tem que ser cumprido aquilo no dia, viu? Isso é a minha opinião. Manter a democracia é fundamental num momento como esse. Eu não sei a opinião do Dalmi. Olha, eu vou ser obrigado a discordar do Ulisses e também de você. Hoje nós estamos vivendo um momento... Essa é a democracia, né, Ulisses? Imponderável no Brasil. Nós não sabemos. Nós vemos lideranças políticas posicionando, até na hipótese de renúncia da presidente Dilma, porque nós estamos chegando a uma situação como nunca se viu no Brasil, não se compara nem com os 80% de infração do Sarney, é uma situação muito atípica. Segundo, essa questão, João, que você disse, olha, nós já vimos, já fui advogado de prefeitos eleitos com 75% dos votos e foi cassado pela Câmara Municipal no processo político administrativo, que equivale praticamente ao impeachment. Então, o que ocorre? Na verdade, como disse o Ulisses, há a questão da mídia, de acordos. Agora, chegou-se um momento que o próprio partido não governa, a própria presidente não governa, é uma situação realmente muito complexa. Então, evidentemente, é claro que nós temos aí uma situação da 17ª Operação da Lava Jato... dizer o seguinte, por incompetência também pode ser cassado? Não, mas o que ocorre? Tem que ter um fato, né, Ulisses? O que ocorre? Nós temos, por exemplo, aí a questão das famosas pedaladas fiscais, que é o julgamento, que é o parecer das contas da Presidente da República pelo Tribunal de Contas da União, e que, ao que tudo indica, teria violado a lei de responsabilidade fiscal. Isso implica em crime fiscal, em crime de responsabilidade. Com base nisso, pode-se votar o impeachment. E, evidentemente, o Congresso rejeitando essas contas. Agora, e é importante lembrar, João, porque todo mundo diz, olha, mas foi eleito, impeachment é golpe. Não é golpe coisa nenhuma. Impeachment está previsto na Constituição. Está lá. Eu ia falar justamente isso. Não Ele existe golpe. Agora, é claro que o impeachment é um processo. Eu vi uma entrevista com o ministro Marco Aurélio, e ele dizia agora recentemente, anteontem, ele dizia, olha, o processo de impeachment é um processo político. Agora, o judiciário só pode intervir se não houver o direito de defesa, se o processo for mal conduzido, correto? E cercear a defesa daquele que está sendo processado. O ex-presidente Collor falou para a presidenta Dilma, ele falou o seguinte, ou seja, ele falou para a mídia para que chegasse ao ouvido dela. Ele também teria sido eleito, ou seja, por uma votação popular e foi retirado justamente por quê? Porque houve prevaricação. E essa prevaricação, ou seja, ela como a chefe máxima do poder político do país, ou seja, com as corrupções, por exemplo, a Petrobras é um estatal, ou seja, que também tem a influência dela, ou seja, ela que indica a presidente. Se houve essa malversação desses recursos aí, essa corrupção, ela poderia ser também incriminada justamente por isso. Mas aí, é constitucional. Esse é o aspecto constitucional. Chega onde eu penso. Eu penso o seguinte, não cassação por motivos políticos. Não, político não. Administrativo. Administrativo. Porque o grande problema é o seguinte, pode ter dois tipos de cassação. Claro. Pode juntar lá, pode reunir um grupo de deputados vai querer caçar. Lógico que não. Aí eu sou contra. Não, forma alguma. Agora, se houver realmente comprovar qualquer irregularidade, eu sou favorável. Administração pública, o que não pode é você pegar 2/3 dos deputados e falar, não, vamos caçar a Dilma. Por quê? Entendeu? Não, porque nós queremos, aí eu sou contra. Agora, se houver um fator realmente que justifica dentro da lei, que realmente... Aí eu sou favorável. O que eu quero dizer é isso. Exato, entendi. Porque o que nós estamos colocando é quando diz, olha, mas impeachment foi eleito, olha, tem que respeitar as urnas, respeitar o diploma da Justiça Eleitoral. Não é nada disso. O impeachment é democracia, está previsto na Constituição e qualquer presidente, qualquer governador, qualquer prefeito pode passar por um processo, desde que tenha motivos para isso. Agora, o que eu disse que a situação está imponderável? Por quê? Nós não sabemos aonde chegará essa Operação Lava Jato,
que já está na 17ª. E a CPI do BNDES, fase. que começa agora em Tem agosto. uma CPI do BNDES, tem o julgamento das contas pelo TCU, pelo Tribunal de pedaladas Contas da fiscais União. dela. A As pedaladas suspeita fiscais. também já de verbas de empreiteiras na campanha. Já tem uma certa suspeita, né? Outra questão, nós não sabemos, inclusive, e quando se fala em impeachment, Ulisses e João, quantos políticos serão denunciados no final dessa Lava Jato. Nós não sabemos, porque a cada operação aparecem mais delatores. A imprensa mesmo, Ulisses, anunciou agora que uma grande empresa está querendo fazer uma delação premiada. Está saindo da figura dos diretores e indo para a pessoa jurídica da empresa. Uma grande empresa dessa envolvida está querendo fazer uma delação premiada. E a delação premiada, evidentemente, ela só é homologada se aquele que apresentou os fatos puder comprovar, tiver elementos claros. A delação premiada não é sair denunciando à torta e à direito. Então, quando se tem uma delação premiada que ela é homologada pela justiça, é porque a coisa realmente é séria, porque existem elementos de convicção. Então, o que nós estamos dizendo, aí comenta-se também a questão agora, recentemente, o ministro Gilmar Mendes pediu que se investigasse, pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República que investigasse as contas da campanha da Presidente da República, correto? Quer dizer, é um ministro supremo que solicitou essa investigação para uma possível ação penal, correto? Então, nós não sabemos também onde que isso irá dar. Eu entendo até, não quero aqui nem fazer nenhuma crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, que eu acho extremamente difícil que o Tribunal Superior Eleitoral, 7 ministros, venha caçar o mandato do Presidente da República, caça de prefeito, caça de governador, mas nós não temos precedente aí de Presidente da República. Mas... Ainda mais com o Toffoli ali, exatamente, quer dizer, ali dará, já ouvi informações, Ulisses e João, que ali daria um 3-3, quem é que iria desempatar, correto? Agora, só que essa ação penal que o ministro Gilmar Mendes pediu à Polícia Federal para investigar, dependendo do caminho que ela chegar, pode inclusive, chegar lá numa ação penal, repercutir no impeachment. Tá certo. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos falando sobre política, estamos falando sobre legislação eleitoral, estamos falando sobre o governo federal, a situação política do momento, com Dalmide Faria e também com Ulisses Aécio. Vamos mais uma reportagem falando sobre aquele evento que aconteceu lá na cidade de Itaberaí, o evento chamado Pedra Brilhante. Vamos lá então com mais uma reportagem. É uma noite que vai mostrar para a população e para quem está aqui a força do nosso comércio, onde vários comerciantes que estão se destacando vão ser homenageados, assim como também alguns políticos que, de certa forma, contribuem muito para o desenvolvimento da nossa cidade. E como é que Itaberaí tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos? É de forma satisfatória? Sim, até de forma satisfatória e acelerada, digo para você. Itaberaí é uma cidade hoje que tem uma economia forte, vinculada na agricultura, na pecuária, e é uma cidade, na verdade, que tem pequenos produtores, né? Ela é bem dividida. Nós temos aqui também uma empresa forte e um comércio forte. A cidade está desenvolvendo muito. Para você ter uma ideia, nos últimos 15 anos a cidade dobrou sua população. Então é uma cidade realmente de franco crescimento. Primeiro, parabéns ao J. Silvestre. O troféu Pedra Brilhante aqui de Itaberaí é muito importante. Ele significa muito, não só em Itaberaí, mas como em toda a região. Reforça o trabalho que o governador Marconi Perillo vem desempenhando no estado. Isso é uma grandeza muito grande. É o reconhecimento da sociedade de Itaberaí ao belo trabalho que o governador Marconi faz no estado de Goiás. Sérgio, conta pra gente qual que é a importância que uma emissora como a PUC TV tem para o estado de Goiás e para a cidade de Itaberaí. Bom, a PUC TV é uma escola que está graduando muitos jornalistas em todo o estado de Goiás e em todo o território goiano. Para nós é importante a presença aqui da PUC TV, mostra a grandeza do troféu Pedra Brilhante e mostra também o reconhecimento que o governo do estado de Goiás tem junto à PUC. Olha, o objetivo desse prêmio é exatamente homenagear aquelas pessoas que contribuíram ou contribuem para o progresso e desenvolvimento aqui da cidade de Itaberaí e da região. São pessoas que vêm trabalhando na área empresarial, na área política, enfim, todo o segmento da sociedade que contribui com essa cidade que, cada dia que passa, continua crescendo e ampliando o seu potencial econômico, industrial e também político, por que não?
E a PUC-TV está nesse meio aí, né? Uma TV que só cresce, né? Olha, a PUC é uma grande parceira hoje, além dela ter a melhor imagem da televisão, ter uma programação excepcional, uma programação para a família, é uma grande parceira nossa aqui da região de Itaberaí, onde nós temos o canal aberto, onde nós falamos com políticos de todo o estado de Goiás e fazemos parte dessa família PUC, que é uma honra sem sombra de dúvida. Aí, mais uma reportagem, né? A PUC TV dando toda a cobertura para a gente. O professor Eduardo nos prestigiou no evento, realmente uma festa maravilhosa. Vamos continuar falando de política aqui, Dalmide Faria, porque, na sua opinião, então, pelo que eu ouvi aqui do Ulisses Aécio, também do Dalmide Faria, a possibilidade do impeachment é muito grande. Mas o professor Dalmide colocou uma coisa interessante também, assim, que poderia ter sido feita essa pergunta, né? Será que ela renuncia? Ou seja, condições para renunciar ela teria muito, né? Não acredito em renunciar. Na realidade, o que ocorre? O que nós queremos colocar é que a situação hoje da presidente Dilma e do próprio governo federal, a crise política e econômica que nós estamos vivendo, uma crise econômica sem precedentes, nem os 80% de inflação mensal do Sarney, não chegou a isso agora, e a situação tende a agravar. Se não resolver a questão política, lógica, a questão econômica, nós teremos um ano de 2000, esse ano de 2015 já é um ano perdido, e nós teremos o ano de 2016 pior ainda em termos econômicos que 2015. Como o Ulisses disse, quer dizer, evidentemente, se fosse outro perfil, há pessoas que acreditam na possibilidade de renúncia da presidente. Agora, eu pessoalmente não acredito. Eu acho que ela irá até o último momento, irá até as últimas consequências, certo? Porque se não renunciar, quer dizer, aliás, essa seria a situação menos traumática para a própria democracia e para as próprias instituições, seria a renúncia a continuar nesse processo. Porque é muito difícil recuperar a economia e recuperar a política nesse estágio que está. Então, mas eu pessoalmente não acredito em renúncia, como muitas pessoas não acreditam. A não ser que, porque hoje, o que ocorre? Viu, Ulisses e João Silvestre? Nós estamos numa situação que fazer qualquer análise política está tendo que ser feita semanalmente. Hoje nós estamos dizendo altera uma coisa, todo dia, né? Todo dia. Nós estamos fazendo uma análise hoje, amanhã já é outra. Correto? Por quê? Porque os acontecimentos estão atropelando qualquer análise, qualquer previsão política e econômica que está se fazendo. Não é? Eu disse agora, nós não sabemos onde vai parar a Operação Lava Jato, o que vai acontecer, as delações premiadas que ainda virão, não é? Agora mais um pedido de investigação penal. E outra coisa, essa requisição do ministro Gilmar Mendes é uma questão, Ulisses João, que não é apenas o judiciário dá a última palavra. Então, o que ocorre? É o relator do processo que requisitou a Polícia Federal. A Polícia Federal tem que cumprir essa investigação. Porque deve ter alguns indícios ali, né? Justamente. Quer dizer, a Polícia Federal amanhã poderá até concluir que não tem nada, mas ela não pode deixar de investigar, porque é uma requisição de um ministro supremo relator do processo. E também a própria Procuradoria Geral Eleitoral. Uma coisa que a gente vê demais, inclusive o telespectador que deve estar assistindo o programa agora, ele deve estar dividido, com certeza, ou seja, aqueles que apoiam a presidenta Dilma, o governo dela, e aqueles que são contra. Dizem que há uma certa partidarização, aquela coisa toda. Dizem que os próprios ministros do STF são partidarizados, aí colocam o Gilmar Mendes como se fosse, vamos dizer assim, da oposição, aquela coisa. O senhor acredita nessa partidarização? Se é que o senhor concorda e acredita, o senhor acha que isso é positivo para a democracia? Eu não acredito em partidarização. Mesmo o nosso sistema republicano, de que o ministro supremo chega lá indicado pelo presidente, aprovado pelo Senado, mas por isso que o cargo de juiz, de ministro, é vitalício. Então, evidentemente, para que o ministro, o magistrado, o julgador, ele tenha a tranquilidade de decidir de acordo com a sua convicção, de acordo com as provas do processo. Então, eu não acredito, evidentemente, que, olha, você diz, olha, eu não acredito que o Toffoli vote. Agora, isso depende, é muito relativo, não é? Porque o fato de um ministro ser indicado por um presidente não quer dizer que ele vai ser subserviente a ele e que ele vai ser eternamente fiel e vai ser partidário. Por isso que o cargo é vitalício. Mas no caso do Toffoli é o contrário, né? Ou seja, ele tem demonstrado total fidelidade à indicação
pela presidenta, né? No caso dele foi indicado pelo presidente Lula na época. Né? Foi advogado do PT na época, ou seja, tem toda uma ligação umbilical com o partido dos trabalhadores. Agora, o ser humano, ele tem uma tendência de torcer para qualquer coisa. Se você vê, você vai andando na rua aí, você vê dois galos brigando, você para ali e você vai escolher um ali para você torcer. Geralmente a gente procura torcer para o mais fraco, para poder ganhar do forte. O ser humano é assim. E o juiz não é muito diferente não, né, Dalmir? Por mais, você que é advogado, o advogado então nem se fala, né? Ele defende o cliente dele, ele não quer nem saber se está certo ou se está errado. O cliente é o fator mais importante para o seu advogado. Agora, o juiz, ele procura ter um certo equilíbrio. Mas, no fundo, eu vou com aquela frase que um dia o professor Daniel disse aqui no programa: não existe ninguém 100% neutro, e realmente não existe. Agora, tem aqueles juízes que são mais rigorosos, que cumprem ao pé da letra a legislação. Agora, a situação da presidente Dilma Rousseff, hoje é uma situação muito ruim, porque nós falamos aqui no programa, né, Ulisses, há muito tempo. Foi um dos primeiros programas a falar que a crise no Brasil era política. Era política. E que a crise política ela influenciaria diretamente na economia. E essa crise, ela está matando a economia brasileira. Ela é uma crise política que está afetando diretamente a vida dos cidadãos e a economia do país, Dalmir. Nós estamos vendo uma estabilidade política, isso reflete uma estabilidade econômica, quer dizer, os investimentos externos, os investidores, não é? Hoje nós estamos sentindo queda na produção industrial, queda no comércio, não é? Então, em todos os setores. E há um detalhe que pouca gente tem analisado, que essa crise do governo federal, ela está respingando diretamente nas finanças dos municípios e dos estados. Porque, evidentemente, se o comércio não vende, se a indústria não vende, não tem arrecadação. Então, evidentemente, nós estamos caminhando. Essa é uma crise curiosa, Ulisses e João, que ela não está atingindo apenas o trabalhador, o cidadão de baixa renda, correto? Nós estamos caminhando, inclusive, se essa crise persiste muito tempo, nós teremos aí a falência dos municípios, dos estados. E das grandes empresas. E das grandes empresas. As grandes empresas que deram reduzir produção, dos grandes conglomerados comerciais, que vão demitir, não é? Que vão aumentar os empregos. E outra coisa, nós teremos situações complicadas, porque estados e municípios logo terão dificuldade de manter os serviços básicos da população, de saúde, de educação, de segurança pública, correto? Porque a arrecadação está caindo vertiginosamente. Ora, se não tem emprego, se não tem produção, se não tem investimento externo, a tendência pouca gente se colocou isso agora, mas nós estamos caminhando para ter uma grave crise financeira nos municípios e nos estados, se não resolver essa questão federal. Um dos detalhes importantes é que as próprias empresas que estão envolvidas nesse petrolão aí são os grandes empregadores da área da construção civil no país. Vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22, na GVT, canal 324 e na Sky HD, também canal 324. Estamos falando de Dalmir de Faria. Nós vamos ver mais um pedacinho da reportagem lá da cidade de Itaberaí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o quê? A eleição de 2016 aqui na Grande Goiânia. Vamos ouvir o advogado Dalmir de Faria, o Ulisses também, para ver como é que está o quadro hoje da sucessão de Paulo Garcia na capital. Vamos à reportagem. Luiz Siqueira, conta pra gente por que é tão importante uma cerimônia em homenagem a tantos parceiros, tantos empresários aqui para o estado de Goiás. Aí a gente começa a fazer essas parcerias, né? A gente vê esse salão repleto de autoridades, de gente que realmente merece essa homenagem, é uma homenagem justa. E para nós do governo vir representando e automaticamente recebendo, até também estão sendo agraciados com a medalha dessa e um troféu. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui e eu acho que é importante e a gente vai dar seguimento de tudo isso. E a PUC TV está no meio também. E o senhor que é da área de comunicação do estado, conta pra gente qual que é a importância de ter uma televisão como a PUC TV aqui em Goiás. Com certeza, a PUC é hoje uma TV que não fica atrás de nenhuma das outras emissoras aí, né?
A gente tem uma programação bacana. Eu acho que eu começo com a comunicação do governo e faço o maior empenho que a PUC eleva cada dia mais os seus trabalhos. E eu tenho certeza que essa parceria PUC-governo vai melhorar ainda mais no próximo ano. Então, eu fico muito feliz. Itaberaí hoje é uma cidade, um polo fantástico, um comércio maravilhoso. Então, o João Silvestre, através da sua empresa, da rádio, juntamente com a prefeitura, resolveram fazer essa homenagem ao governador, a todos esses empresários aqui da região, também alguns empresários de Goiânia. Para nós é muito importante, acho que é uma iniciativa fantástica. Se toda a cidade fizesse isso, seria muito bom. Olha, eu acho que toda a classe política, toda a sociedade de Itaberaí está de parabéns por esse evento que está reunindo toda a sociedade de Itaberaí aqui. E o nosso grande abraço ao João Silvestre, que é um grande comunicador, um grande agregador de pessoas, que tenho certeza está envolvido 1000% nesse evento. Então, a todos os organizadores, nossos parabéns e que esse evento se repita por muitos e muitos anos. Uma importância muito grande, valoriza as personalidades da cidade e da região. Realmente é um prêmio importante, o qual mostra mais uma vez a importância que Itaberaí, a cidade de Itaberaí, tem para o nosso estado de Goiás. Então, várias pessoas sendo homenageadas neste dia de hoje, mostra mais uma vez que Itaberaí é uma cidade forte, de um povo trabalhador, e das pessoas que constroem a história da cidade com trabalho e dedicação nos seus mais variados ramos aí, no qual está sendo homenageado várias ilustres pessoas. Tá aí, ó, a homenagem lá na cidade de Itaberaí. Mas vamos falar então da sucessão aqui em Goiânia, é o que interessa, né, Ulisses? Hoje, lá no programa do meu amigo Jerônimo Rodrigues, quero mandar um abraço para o Jerominho, lá também para o Ivan Mendonça, nossos amigos, né? O Marcos Abrão concedeu uma entrevista lá e disse que os deputados federais estariam um pouco insatisfeitos com a atuação do governo. O Marcos Abrão, eu acho que ele não poderia estar muito insatisfeito, não, porque agora ele está criando uma outra via, um outro projeto e desvinculando aí do governador Marconi Perillo. Tanto é que o PPS levou a senadora Lúcia Vânia e agora já está lançada aí a pré-candidatura de Vanderlan Cardoso, não é isso, Dalmir Faria? Exato, é porque a ida da senadora Lúcia Vânia para o PSB, possivelmente para garantir o seu projeto de reeleição a senadora, fora da base do governador Marconi Perillo, e o seu sobrinho, né, salvo engano, o Marcos Abrão é sobrinho da senadora Lúcia Vânia, já estava com o PPS, então ele está num projeto. A eleição de Goiânia, Lúcia Vânia e o Marcos Abrão estarão aí juntos no projeto da candidatura, da pré-candidatura aí de Vanderlan Cardoso a prefeito de Goiânia. O que é interessante é justamente isso. No início pensava que haveria uma aproximação de Vanderlan Cardoso com o governador Marconi Perillo e que a Lúcia Vânia indo para o PSB reforçaria essa predisposição dessa, por exemplo, união desse caminho. O Marcos Abrão no PPS, ou seja, partidos de base de apoio a uma possível candidatura, vamos dizer, quem sabe a presidência da República de Marconi Perillo, e agora pelo contrário, né? Parece que há uma debandada desses partidos da base de apoio, ou seja, pelo menos intencionalmente há. Até porque Lúcia Vânia, você vê demais a Lúcia Vânia, em algumas declarações dela, ela critica o governador Marconi Perillo, ou seja, o PSDB, ela não saiu assim de forma pacífica, né? Ela saiu atirando. Ela saiu para ser candidata a senadora na próxima eleição em outro partido. Agora, eu não vejo, não sei se a opinião de vocês é a mesma, eu não vejo o Vanderlan como candidato da base do governador Marconi Perillo, não. Só em um possível segundo turno, se ele ficar contra o Iris Rezende, aí até pode ser que ele tenha, acredito até que ele tenha o apoio da base do governo. Na verdade, mas no primeiro turno eu não acredito. Na verdade, João e Ulisses, o que tem delineado nas conversas, nas análises que a gente observa, da base do PSDB, da base do governador Marconi Perillo, é que o PSDB terá candidato a prefeito de Goiânia. Isso eles têm, têm deixado claro. E de acordo com o Vanderlan, com outros partidos aí,
com outros candidatos, isso poderá ocorrer no segundo turno, na eventualidade do segundo turno. Então, na verdade, eu até entendo que esse trabalho de aproximação, de que algumas lideranças ligadas ao governador Marconi Perillo fizeram em relação ao Vanderlan Cardoso, era já um trabalho preparando uma aproximação para a eventual aliança em segundo turno, correto? Até porque o Vanderlan tem dito que é candidato, né, que não abre mão, né, que não pretende ser visto de ninguém, correto? E o que ocorre? Quer dizer, não haveria nenhuma situação de que fosse possível que Vanderlan Cardoso fosse candidato da base do governador Marconi Perillo. Até porque o PSDB já tem possíveis pré-candidatos, fortíssimos, né? Tem vários. Fortíssimo. Né? E outra coisa, na verdade, o que a gente avalia das declarações dos deputados, das lideranças do PSDB, que o PSDB terá candidato a prefeito de Goiânia, correto? Terá candidato, já tem nomes lançados, tem pré-candidatos, não é? E, evidentemente, quer dizer, já se trabalha nesse cenário para o eventual segundo turno. Então, para se saber... O senhor acha, por exemplo, que essa operação Compadrio pode prejudicar essa escolha de candidato do PSDB? Olha, essa operação Compadrio também, ela caminha, pelo menos o que a gente avalia agora, ela pode chegar naquilo que nós chamamos de imponderável. Porque nós não sabemos como é que anda o trabalho do Ministério Público de Goiás, nesse sentido, né, do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que instaurou essa operação. Nós não sabemos se essa operação Compadrio pode seguir os mesmos moldes da Operação Lava Jato. Hoje ela tem uma etapa, né, amanhã ela tem uma segunda, tem uma terceira, não é? E nós não sabemos, evidentemente, quer dizer, o que a imprensa divulgou, que documentos foram apreendidos na GETOP, computadores, anotações, e com um detalhe, na principal diretoria da GETOP, onde está todas as obras, as rodovias, os aeródromos, né? Toda a estrutura. Então, a gente não sabe, evidentemente, a investigação é sigilosa, então é muito difícil você fazer uma avaliação de onde essa operação Compadrio do Ministério Público do Estado de Goiás irá parar. Porque se seguir essa linha, outras vertentes poderão ser investigadas e aí trazer outras consequências também. Até porque as declarações do Ministério Público com a operação diz que, primeiramente, entrará com a ação relativa aos servidores fantasmas, é o que a imprensa divulgou, e depois que irão outras etapas. Então, é muito prematuro fazer qualquer análise. E, evidentemente, nada impede, e também isso é possível, é uma possibilidade real, que essa operação tenha outras fases, tenha outros desdobramentos. Agora, na minha opinião, Ulisses, eu não sei se é a sua, né, Dalmi, mas a verdade é o seguinte, essa operação, ela poderá atingir mais o Jaime Ricon, que é pré-candidato do PSDB, do que os demais, o próprio partido. A gente vê que ela está caminhando exatamente em cima daquilo que é o investigado, que é a GETOP. Então, isso aí nós só vamos poder ter uma noção se ela vai atingir ou não o Jaime Ricon. Né? Com relação aos outros pré-candidatos, o deputado Valdir, o próprio Fábio Souza, né? Tem outros nomes aí do PSDB que não tem nada a ver com essa operação e que eu acho que não vai atingir diretamente a eles. E nesse sentido, né? João, foi muito bem feita a sua colocação, porque o PSDB tem vários pré-candidatos. Tem várias lideranças que têm voto, liderança que tem prestígio eleitoral e que estão aí na fila de disputa para serem candidatos a prefeito de Goiânia pelo PSDB. O PSDB tem excelentes candidatos, nomes colocados, parlamentares, não é? Só para não cometer injustiça, Ulisses, nós estamos chegando ao final do programa, nós falamos aí desse pré-candidato, mas é bom lembrar que o PT tem bons nomes aí também, inclusive a Adriana Costa, que é um nome que está despontando, tem o Iris Rezende, que é candidato do PMDB, pré-candidato, já praticamente definido, né? Nós temos o PSD, que poderá lançar, que é candidato também de esquerda, o Francisco Júnior, né? O Crivinel e outros nomes aí que podem disputar as eleições em 2016. O fator importante é que ainda está muito longe. O Dalmi de Faria me falou ali nos bastidores que um ano em eleição é uma eternidade. Tudo pode acontecer, né, Dalmi de Faria? Exato. Um ano das eleições é uma eternidade. Então, alianças podem surgir, pode ocorrer. Nomes podem cair, nomes podem subir. Agora, o que nós sabemos hoje, que está delineado, é que nós teremos aí candidatos da base do governador Marconi Perillo, o PMDB provavelmente estará aí com Iris Rezende, candidato a governador, candidato a prefeito de Goiânia,
PT talvez esteja aliado com ele, numa aliança. Não é impossível que haja uma aliança entre PT e PMDB em Goiânia, aliança com o senador Ronaldo Caiado do DEM. Então, a um ano das eleições ainda é uma eternidade. Agora, João, uma coisa é bem clara, nos próximos 30 dias, o tabuleiro da sucessão do Paulo Garcia em Goiânia começará a ser montado, porque termina o prazo das filiações agora no início de outubro, evidentemente já se começa a discutir as alianças, as possíveis alianças, as possíveis coligações que serão firmadas no mês de junho de 2016. Tá certo. Ulisses AS, é uma pena, né, que o programa, quando o Dalmi vem aqui, parece que o programa embala, vai a 200 por hora. Prazer receber você aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo, Dalmi. E eu que agradeço o convite, João Silvestre, agradeço o convite e a honra de estar aqui na bancada com o jornalista Ulisses AS, e agradeço também a produção da PUC TV, que é uma televisão que a cada dia abre seu espaço maior para o jornalismo, para o debate, para o esclarecimento da comunidade. Ulisses, vou mandar um abraço para a dona Débora, lá do setor Novo Horizonte, que está assistindo o programa. Encontrei ela ontem, ela falou assim, eu assisto o programa todas as segunda-feira. Pois é, eu vou mandar um abraço para a esposa do deputado Célio Silveira. Infelizmente eu não anotei o nome dela, mas é uma das pessoas que mais assiste o nosso programa. O Célio mesmo me disse, olha, a minha esposa não perde um programa Canal Aberto. Muito obrigado pela audiência, a ex-primeira-dama lá de Lusiânia, né? Nosso abraço a ela, também ao Célio Silveira. Na próxima segunda-feira, às 23h30, estaremos de volta com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.